Doutora, nesse caso que nós estamos vivendo ultimamente, sobre a questão de abuso de crianças, crianças que são cuidadas por terceiros, é muito preocupante, principalmente pelo desenvolvimento da criança. O que a psicologia fala e trata desse assunto? Então, é uma coisa que é muito perigosa, na verdade, a questão do abuso sexual é uma coisa muito comum. E às vezes a criança, pela própria ingenuidade, ela não percebe. Então, às vezes, o abusador, ele é uma pessoa de maneira geral próxima, né? A gente sempre faz uma ideia assim que é um desconhecido, que é uma pessoa distante, mas de maneira geral é uma pessoa que é próxima, que tem confiança, sim, consegue ganhar a confiança da criança. E daí assim, configura-se, né, o abuso, seja tirar foto em poses, em posições assim mais eróticas, sem roupa, coisas assim também é considerado abuso, e não só o toque, a manipulação dos genitais. E nesse caso, que tipo de bloqueio a criança ou esse menor pode desenvolver ou desencadear a partir desse momento de primeiro abuso? Então, de maneira geral, o abusador, ele às vezes, ele vai ganhando a confiança da criança, então vai tudo como se fosse uma brincadeira. Mas é uma brincadeira que não pode contar para as outras pessoas, não pode contar para os adultos de confiança, que são, vamos dizer, os pais ou os professores. É uma brincadeira que é um segredo, alguma coisa assim, né? Então, às vezes, a criança não percebe e age naturalmente como se aquilo fosse uma brincadeira natural. Às vezes a gente observando a criança, a gente percebe que tem uma brincadeira meio estranha, né? Com alguns toques assim mais eróticos. Então, assim, é coisas que a gente tem que ficar atento aonde que viu, com quem que aprendeu, com quem anda brincando dessa brincadeira, porque é assim que a criança entende. E no caso, os pais conseguem então observar através de algumas manifestações alguma coisa que não está caminhando bem com o seu filho, que pode ter sido provocado por uma situação de abuso? Então pode. Daí quando tem uma situação assim que é um pouco mais violenta, um pouco mais que chega a machucar a criança, coisa assim, daí a criança tem essa impressão que aquilo não é legal. Então assim, de maneira geral, fica mais quieta, fica mais reclusa, evita de estar em determinado lugar com determinada pessoa. Gostava tanto de uma pessoa, de um dia para o outro não quer mais ver, não quer estar próximo. Então assim, a gente tem que ficar atento, mas o mais importante é ter esse canal de conversa, uma relação de confiança com a criança. A gente que somos pais e mães tem que estar sempre atento. De maneira geral, uma manifestação mais forte acaba acontecendo na adolescência. E daí que a criança que vira adolescente, ela compreende o que é que foi que aconteceu com ela e percebe que aquilo foi um abuso. Então daí não tem jeito, né? De maneira geral é depressão, baixa autoestima, então são várias coisas que a gente passa a perceber. No caso de abuso sexual, existe aquela informação de que futuramente as pessoas, quando chegam no estágio adulto, que ela se torna um abusador, alguma coisa nesse sentido, em virtude do que ela sofreu. Isso é fato ou é mito? É mito. Na verdade, é muito mito, né? Então, assim, logicamente, isso não é uma regra, mas uma compreensão errada do que é sexualidade, do que é o contato, do que é o afeto, pode estar afetando. Então, essas coisas a gente já vai trabalhando. Assim, a partir do momento que a gente identifica, a gente já vai trabalhando todas essas questões, né? E a coisa mais importante é os pais serem parceiros dos filhos, conversar sobre todos os assuntos, independente da idade? Independente da idade. Logicamente, para cada idade a gente tem um jeitinho de falar, mas eu acho que é sempre importante a gente estar alertando e assim. Antigamente a gente sempre tinha aquela coisa, não conversa com desconhecido, não aceita nada de desconhecido. Hoje eu já coloco assim, de desconhecido e conhecidos também,
né? Então, sempre a gente ficar atento. E com as redes sociais também. Por quê? Porque o acesso agora às crianças fica muito mais fácil. Então, assim, os pedófilos, as pessoas que têm esse tipo de interesse, então elas entendem de videogame, de brinquedos, entende desse universo das crianças. Então, assim, vai conversando, vai seduzindo, vai ganhando a confiança da criança. De maneira geral, como a gente sempre fala, não conversa com estranho. Então, a criança diz sempre, mas, mamãe, eu conheço, é meu amigo, né? Só que, na verdade, não é. Foi, com o tempo, ganhando a confiança da criança.